Bom, a votação da reforma tributária começou ontem em Brasília. A Câmara dos Deputados aprovou a reforma tributária, como a gente já falou aqui. E a gente convidou o advogado tributarista Carlos Iuri de Moraes para a gente falar sobre esse assunto. Eu vou agora, junto com o Elivaldo Barbosa, a gente vai falar sobre isso, né? Seja muito bem-vindo, doutor Carlos Iuri, aqui ao Notícia da Manhã. Muito obrigado, Neyara. Bom dia também ao Elivaldo. Nossa audiência cativa. Meu filho deve estar assistindo, 8 ou mais, tudo bem? Olha, 8 ou mais, ó, um beijo para você também, tá? Bom, e ontem, quando eu convidei o doutor Carlos Iuri para a gente falar sobre esse assunto, eu perguntei, doutor Carlos, vamos trazer de uma forma simples, didática aqui para a população entender. Ele disse, Neyara, reforma tributária não é simples, mas a gente vai tentar, né? Então, a gente vai tentar aqui, Elivaldo, porque às vezes a dona Maria, seu José, não sabe nem como é que se paga direito esses impostos e a gente vai tentar trazer. E o que as pessoas perguntam? Vai pagar mais imposto ou vou pagar menos imposto? Doutor Carlos. Essa é a pergunta de ouro, né? É. A gente não sabe efetivamente como é que vai ficar a cobrança da alíquota. O secretário especial, Bernardo Api, ele fala em uma alíquota de 25%, mas em alguns casos fala que ela pode chegar a 27%, ela não vai passar de 30%, mas ele ainda não disse se vai haver a cobrança acumulada de IBS com CBS. A emenda aglutinativa do relator Aguinaldo Ribeiro, depois de vários acordos, trouxe várias questões que ainda tem que haver, a gente ainda tem que se debruçar sobre isso. Por exemplo, os produtos da cesta básica vão ter alíquota zerada, né? Não vai ser mais cobrado nem CBS, nem IBS, vai haver uma unificação. Isso vai beneficiar o setor do agronegócio, né? Eles vão ficar com um período sem pagar absolutamente nada de CBS ou IBS. Só que tem os famosos jabutis, né? Eu estava lendo ali antes de entrar no ar que tem um artigo 20 lá nessa emenda aglutinativa que fala que os estados vão poder criar uma contribuição parecida com a CBS, mas que vai ficar dentro do estado. Então, assim, eu não consigo falar se vai haver ou não vai haver aumento de carga tributária, porque o texto ainda vai sofrer modificações. A gente pode ter algumas surpresas boas e algumas ruins. Agora, doutor Carlos, em relação ao chamado Pacto Federativo, essa proposta aprovada ontem na Câmara Federal, ela preserva essa relação entre estados, municípios e União com relação à distribuição do volume, do bolo arrecadado de impostos? Elivaldo, há um equilíbrio hoje, tá? Uma das condições para essa reforma passar foi a criação de um fundo de compensação. É mais um fundo, na verdade, né? Que hoje você tem vários fundos constitucionais, você tem o FPE, tem o FPM, você tem os fundos de desenvolvimento e agora tem um fundo de compensação pelas perdas de arrecadação com ICMS, ISS e assim por diante. O Pacto Federativo está preservado, União, Estados e municípios vão continuar tratando dessa matéria por acordos, por que o Conselho discussão. Federativo que foi aprovado era uma pedra. Alguns representantes, né? Mas aí pelo acordo final ficou um representante de cada estado, né? Então são 27 representantes nesse conselho, que vão discutir a matéria do ponto de vista do estado. Vão ser 14 representantes eleitos pelos municípios e mais 17 representantes dos municípios que vão ser apontados, escolhidos, muito possivelmente vão ser escolhidos pelo setor produtivo que atua ali nos municípios e também representantes da União. Então, vai ser um grande consenso. Se você parar para pensar, o que a União está fazendo, o que o Congresso está fazendo, é importar a forma de gestão que já é presente no Simples Nacional, né? Cria um conselho, esse conselho diz, baixa as normativas, diz quais são as alíquotas, diz como os estados têm que se portar, quais são as obrigações que o contribuinte tem que seguir e tudo isso vai vir de cima a baixo como se fosse o CONFAS com poderes ampliados. Bom, vamos colocar algumas cartelas para a gente tentar resumir, porque para que você que está em casa tentar entender um pouquinho melhor. Então vamos lá, nessa cartela aí, hoje o imposto funciona assim, imposto estadual, ICMS,
de 21% a 31% é o que se paga no ICMS, que esse imposto vai para o Estado. O imposto municipal que tem é o ISS, que é de 2% a 5%, que é o imposto sobre serviço, não é isso? Exato. O imposto federal é o IPI, aí são várias alíquotas, vai depender, né, do tipo de produto, enfim. E o PIS e o COFINS, que é de 3,65 a 9,25, é o que vai, essa variação. Isso é o que hoje, antes da reforma tributária. Aí vamos lá, pode passar outra cartela. Com a reforma, que é a PEC 45, vai ser criado, que aí até o doutor Carlos falou, é o IBS, gente, é o Imposto sobre Bens e Serviços. Ele junta aí o ICMS, que é do Estado, com o ISS, que é do município. E vai criar o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai juntar o IPI, que é do Estado, se eu estou enganada, não, é federal. Da União. E o PIS e COFINS, que também é da União. Exato. Então, ficariam só esses dois grandes pacotes de impostos. Bastante complexos também. Vamos para frente aí, para a gente tentar resumir. Aí eu queria que você explicasse essas alíquotas aí. O que é que está se discutindo hoje? Como eu disse aqui na minha primeira intervenção, ainda não está fechado quanto vai ser a alíquota do IBS e da CBS, os dois juntos, somados. Ninguém sabe como é que isso vai ficar. Isso vai ser apresentado em lei complementar. Tá? Isso está sendo discutido hoje. Mas a ideia geral é que a alíquota seja de 25%. Então, seria a alíquota máxima. É a regra. 25% é a regra, então, se o contribuinte, o nosso telespectador, for ao supermercado, vai comprar, por exemplo, a manteiga, ele vai comprar manteiga a R$1, mas no caixa vai ser R$1 com os 25% do imposto. E essa é uma grande novidade, tá? O imposto ele não vem mais embutido no preço, ele é adicionado no momento da compra. Nos Estados Unidos é assim, você vê o preço da etiqueta e quando você vai no caixa, só que lá é 6% a 7%, isso varia. E varia de estado para estado. De estado para estado, exatamente. Para estado. Na Europa é a mesma forma, a Europa tem uma alíquota muito parecida com essa nossa, por exemplo, a alíquota modal, a média lá na Europa, é algo em torno de 17% para tudo. E bebidas, vinhos e outras coisas que fazem mal à população, segundo as políticas europeias, ela tem uma alíquota mais alta que chega a 25%, 27%. E algo parecido vai ser implementado no Brasil também. Essa é a base, o IBS e a CBS, só que a emenda está criando também um imposto seletivo. Para que serve esse imposto seletivo? Para forçar a população, por exemplo, a não consumir açúcar. Então, pode fazer um imposto seletivo para taxar mais o açúcar e a gente diminuir o consumo de açúcar. Assim, serve uma política de saúde para diminuir diabetes, por exemplo, né? Álcool também. Álcool, se aumentar muito os índices de alcoolismo no volante, esse tipo de acidente, o imposto seletivo ele cigarro também pode ser cigarro. Hoje, por exemplo, o IPI... Já é mais caro, né, para o IPI cigarro. funciona como esse imposto seletivo, tá? E aí vem a pegadinha da reforma, Elivaldo e Neyara. Quer dizer, eu vou unificar o IPI com o PIS e a COFINS em nome de uma contribuição, mas ainda vou manter um imposto seletivo separado, né? Sendo que o IPI já tem essa função de imposto seletivo. Doutor Carlos, o setor empresarial, parte do setor empresarial vê muito positivo essa reforma, porque é uma forma de simplificar. Vai diminuir custos, por exemplo? Vai diminuir custo que a empresa tem de manter a sua contabilidade organizada e saber calcular os impostos. Porque hoje... Para tentar explicar de forma bem simples para o contribuinte, o ICMS ele é um imposto que é cobrado lá na fábrica, onde é produzido, por exemplo, o arroz, o celular, o carro e por aí vai, e ele é cobrado de novo no momento da compra. E aí você tem uma empresa que está no meio dessa confusão, ela tem que saber quanto foi recolhido lá atrás, compensar o que foi recolhido, cobrar o que é recolhido na venda, tem que fazer a conciliação de todas essas informações em 3 ou 4 sistemas, enviar informação para a Cefaz, enviar informação para a União, enviar informação para o município. Isso é um custo muito alto. A ideia dessa reforma é que, tudo concentrado nesse conselho, as empresas gastem muito menos tempo para poder ficar, vamos dizer assim, de acordo com as obrigações tributárias. Isso baixa o custo operacional, em tese, vai levar também a uma baixa do custo do preço. Esse é um modelo, doutor Carlos, que o mundo praticamente já segue e tem dentro desse viés de garantir, por exemplo, na atividade econômica, o que se chama de competitividade, em que o Brasil tem perdido espaço.
O senhor acha que essas medidas implementadas podem resgatar essa condição de tornar a economia brasileira mais competitiva, mais atraente para os investidores? Elivaldo, acho que é um grande passo. É um grande passo. Só a ideia de você ter menos obrigações acessórias, 2 impostos, e aí levar isso para as empresas tirarem esse número de horas de trabalho, isso é um grande passo, é digno de nota. Você, no começo da sua intervenção aqui, você falou sobre o Musademes, que isso vem... Tem uma questão que muita gente não lembra, é que havia possibilidade do IVA ser implementado na Constituição de 88. Isso. E o ICMS hoje tem característica de IVA. Né? O que é IVA? O Imposto sobre Valor Agregado. Se eu produzo uma laranja, vendo uma laranja para o fabricante a R$1 e esse fabricante faz o suco da laranja e vende o suco a R$10, o valor agregado é 9. Então, na prática, hoje, o ICMS ele já é cobrado em cima desses 9. O que é que a gente vai fazer? A gente vai deixar o processo de verificação desse valor agregado mais simples. Ok. Mas com mais a última pegadinha. Vendo o texto da reforma, a reforma diz lá, olha, vocês vão poder manter essa questão de substituição tributária. Poxa, mas se a gênese de toda a confusão que a gente tem hoje, a substituição tributária, vai manter substituição tributária para o IVA, para o IBS, não faz sentido uma coisa dessa. Bom, então muito obrigada, doutor Carlos Iuri.